Na cidade de Chipre, no ano 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem da Fenícia ao Pireu, seu navio afundou com toda a carga. O que aconteceu estava totalmente fora do controle de Zenão ou de qualquer outra pessoa, e o homem de repente caiu em extrema miséria. Agora, imagine que você fosse Zenão. Como você reagiria se o trabalho da sua vida fosse por água abaixo sem motivo? Você ficaria com raiva? Triste? Você sentiria que a vida e o destino estão contra você? Para qualquer um esta é a reação normal, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura para sempre, mas mudar pelo menos um pouco a sua mentalidade produz resultados maiores e mais impactantes no futuro. A essência do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e de outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e é aí que devemos nos concentrar. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou neste caso, pelos bens perdidos, Zenão concentrou-se em manter a compostura, permanecendo calmo e neutro, apesar da angústia. Hoje as pessoas veem os estoicos como pessoas fortes que não se deixam quebrar, nem chegam a extremos emocionais, como explosões de raiva ou ataques de ansiedade. Mas a ideia original do estoicismo era muito mais do que isso. Mais do que uma forma de descrever pessoas sem emoções, o estoicismo era uma forma de ver e compreender o mundo, um modo de vida que perdura há séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações atuais da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e os seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar emoções negativas de experiências indesejadas, para transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. Perspectiva é tudo, e cada pessoa tem uma diferente, o que se traduz em diferentes formas de ver o mundo. À medida que os estoicos se reuniam e ensinavam filosofia num local público, a sua ideologia tornou-se conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar qualquer pessoa, por isso não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás dos muros de uma escola ou nos pátios de um palácio. Como resultado, todos, desde o escravo até o imperador, puderam aprender e se tornar estoicos. E eles fazem assim. Entre os estoicos mais notáveis do mundo estava Epicteto. Seu nome significava adquirido e ele havia sido escravo. Sêneca, que foi um estadista renomado, e Marco Aurélio, imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e lutando contra a desigualdade. Inventaram até a palavra cosmopolita, que significa cidadão do mundo. Quando ouvimos essa palavra hoje, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres. Este era o tipo de unidade e união que os estoicos pregavam. Mesmo numa época em que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre filosofia e tornar-se elas próprias estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como modo de vida? Em um mundo cheio de acontecimentos inesperados, as emoções tendem a atrapalhar. Na realidade, não ficamos tristes quando coisas ruins nos acontecem, mas sim quando coisas inesperadas nos acontecem. A chuva é positiva. Ajuda a regar as nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas quando aquela nuvem escura te surpreende lá fora sem guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então por que não começamos a chorar quando começa a chover? Porque, embora a situação não seja a desejada, entendemos que é normal chover, é inevitável. Não podemos controlá-lo e sabemos que quando chega, passa. O estoicismo nos ensina a aceitar algo semelhante. Devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, aconteça. Imagine o pior resultado e contente-se em saber o que pode acontecer. Um dos exercícios estoicos mais conhecidos é o desconforto voluntário, e foi desenvolvido para aumentar o sentimento de gratidão. Durma no chão, tome banho frio ou não coma nada além de batatas por alguns dias. Essa prática ajuda você a compreender que não importa quão difíceis sejam as coisas, você sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Suportar essas situações desconfortáveis prepara indiretamente nossa mentalidade para infortúnios futuros.
Com o estado atual do mundo, em que a publicidade se insinua a cada segundo, somos levados a acreditar que se não tivermos um determinado objeto, um determinado visual ou ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Esta mensagem é agora mais importante do que nunca. Viemos ao mundo sem saber de nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo. Essas 3 fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes, mas a questão é: precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderemos, sem saber, estabelecer expectativas irrealistas nas nossas vidas, deixando-nos, em última análise, desapontados e insatisfeitos. Essa não é uma maneira correta de decidir viver, e você deve se concentrar em melhorar a si mesmo, através de suas próprias habilidades. Atribuir qualquer esperança externa ou apego secundário às ações que empreendemos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o dinheiro num carro, numa casa ou até mesmo constituindo família. Fazemos tudo isso pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. O estoicismo ensina que se você encarar a vida dessa maneira, colocará sua felicidade nas mãos de forças externas, forças que sempre podem falhar. Os carros quebram, ocorrem desastres naturais e as taxas de divórcio aumentam. Mas mesmo as coisas gratuitas da vida têm um custo. O custo do espaço, físico e mental. Como escreveu Sêneca, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam. Deveríamos basear a nossa felicidade no nosso valor intrínseco como seres humanos, e não naquilo que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos optar por fazer tudo o que pudermos para manter a cabeça fria, não importa o que a vida nos ofereça, porque, apesar do que queremos, não temos controle sobre as coisas que nos acontecem, mas temos controle total sobre como reagimos a elas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que controlamos daquilo que não podemos, a determinar o nosso valor não pelas coisas que não controlamos, mas pelas coisas que fazemos. Esforçar-se para atingir objetivos é uma boa característica, mas desmoronar quando essas coisas não acontecem do seu jeito é, do ponto de vista do estoico, os estoicos ensinam que você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você investe, e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Pense em uma pessoa que se esforçou muito em seu trabalho nos últimos 6 meses. Agora você acha que merece uma promoção, então aborda seu chefe com seu relatório de desempenho. O patrão agradece, não lhe dá a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser um desastre no trabalho. Não leva em conta que o chefe pode ter ficado bravo, que outra pessoa pode ser mais qualificada na época, ou que a empresa está perdendo dinheiro e não tem condições de arcar com isso. Ele não sabe o motivo, mas ainda está chateado. Se ele tivesse simplesmente apreciado a qualidade do relatório de desempenho que entregou e continuado fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que desejava, poderia ter ficado mais feliz no geral. Esta mudança de mentalidade é crucial. Um verdadeiro estoico não mede o seu sucesso com o ganho financeiro da sua empresa ou trabalho, mas com a paz de espírito que acompanha coisas que nenhum dinheiro pode comprar. O estoicismo tem 4 virtudes: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar o interno do externo e escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como disse Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e esse espaço é o nosso poder de escolher a resposta. Coragem, para eles, é persistir e resistir. Temperança é fazer mais com menos, diga mais com menos, exatamente o que acabei de fazer aqui. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk disputam o topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite para a riqueza deveria ser simplesmente ter o essencial e depois ter apenas o suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Indica que ninguém deve prejudicar o outro porque todos nascemos para os outros, para fazer o bem uns aos outros, e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua,
onde permaneceu durante 27 anos antes de ser finalmente libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul. Muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todos os que tivessem alguma coisa a ver com sua prisão, mas não foi o caso. Enquanto estava na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo. Em vez de chamar as cabeças dos malfeitores, ele exortou o seu povo a perdoar e reconstruir. Ele insistiu que o passado já estava fora de controle e que a única coisa que podiam fazer era seguir em frente. Esse é o caminho do estoico. Na medicina atual, o estoicismo está na base de procedimentos como a terapia comportamental emotiva racional e a logoterapia. O primeiro ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que estão causando problemas emocionais e comportamentais. Isso nos permite questionar logicamente o raciocínio do qual surgem esses pensamentos negativos. Ao perceber que muitas delas são infundadas, você pode substituí-las por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por sua vez, baseia-se no princípio estoico de que os seres humanos são movidos por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos encher nossas vidas de significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Mas isso é mais fácil dizer do que fazer. Temos que reestruturar a nossa maneira de pensar, abandonar o velho e entrar no novo. Para substituir os problemas pela felicidade, devemos praticar a autoestima. Ao reorientar a nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de ficar obcecados com as coisas que estão fora de controle. Essa é a chave para uma vida mais satisfatória. O estoicismo nos ajuda a navegar pelas tempestades passadas e presentes em águas mais pacíficas. E se o navio afundar e acabarmos nos afogando, teremos a tranquilidade de ter tido uma vida plena. Porque lembre-se, tudo sempre acontece por um motivo.